boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 8ª edição de 2017 do Conitec Evidência. Meu nome é Tarsila Pires Mega, eu sou analista técnico de políticas sociais aqui do Ministério da Saúde, trabalho no Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias. Como vocês sabem, o Conitec Evidência ele tem como finalidade debater e aprofundar temas na área de avaliação de tecnologias em saúde, além de difundir os conteúdos produzidos pela Conitec, pelos núcleos de avaliação de tecnologia e instituições parceiras da Conitec. Nosso encontro está sendo transmitido por videoconferência, temos a participação de 2 NATs no momento, o pessoal do INCOR e o pessoal da UFMG, e também a possibilidade de assistir pelo vídeo stream, através de um link fornecido pelo DataSUS, onde as pessoas podem acompanhar essa transmissão e também enviar perguntas para o e-mail conitec.evidência@saude.gov.br. O tema desse encontro é participação social para o fortalecimento da ATS, avanços e desafios. Vai ser apresentado pela nossa colega, doutora Aline Silveira Silva, que é mestre em saúde pública e doutoranda em ciência e tecnologia em saúde. Ela está envolvida com esse tema desde 2010 e esse é o tema da sua pesquisa. O tempo previsto para a apresentação da Aline é de 40 minutos, depois disso a gente tem 20 minutos para perguntas e discussão, com possibilidade de envio das perguntas ou feitas ao vivo aí pelos participantes da videoconferência. Seja bem-vinda, você já é membro cativa, né, da nossa videoconferência. Pode ficar à vontade para fazer sua apresentação. Tá bom, obrigada, Tarsila, e obrigada a todos que estão assistindo a gente. E a gente vai falar um pouquinho então sobre esse tema que é tão importante, né? Foi inclusive quando a gente fez uma enquete para captar os temas que as pessoas gostariam de assistir aqui nas nossas videoconferências, foi um dos temas mais votados. Então, espero que a gente possa sanar muitas dúvidas e ter uma discussão bem legal sobre essa participação social na ATS. Então, como a Tarsila me apresentou, né, meu nome é Aline Silveira Silva e esse tema está na minha vida desde 2010, quando eu trabalhava no DCIT ainda, e a gente começou a pensar várias estratégias de como envolver as pessoas, o paciente, que é o beneficiário final do que a gente faz, né? Nós fazemos pesquisa, mas é para quem? É para o paciente, para a pessoa que vai utilizar essa tecnologia em saúde, né? E o que é saúde? É o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, segundo a OMS, né? É um conceito bem conhecido por todos nós da saúde, profissionais de saúde. Só que a saúde também ela é um fator estruturante do estado de bem-estar social e é indutor de crescimento econômico, é um importante fator de geração de inovação, então pesquisa e desenvolvimento, tecnologias estratégicas e conhecimento em ciência e tecnologia também. Só que essa produção em saúde ela tem um caráter diretamente social, né? Isso que a gente falou um pouco antes, que as pessoas, né, serão beneficiadas e por isso a gente tem uma destacada atuação da sociedade civil organizada. Então, o que são essas tecnologias em saúde? São medicamentos, equipamentos, procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, informacionais, educacionais e de suporte, programas, protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população. E o que nós fazemos, né? Nós fazemos avaliação de tecnologias em saúde, que é a síntese das implicações do uso dessas tecnologias em saúde e que avalia vários aspectos, né? Os aspectos clínicos, sociais, éticos, econômicos, né? E é um subsídio técnico importante para a tomada de decisão em saúde. Então, alguns desses aspectos estão diretamente relacionados a esse tema, né, de participação social, os aspectos sociais e éticos, principalmente. Então, dentro da tomada de decisão, no detalhe de cada um desses aspectos, né, nós temos aqui
em relação aos aspectos clínicos, né? A segurança, a eficácia, a efetividade, qual é a população beneficiada. Então, aqui a gente tem um pouco do que a pergunta que a gente vai fazer, nossa pergunta de pesquisa, aqui tem um pouco desses aspectos, né? Tem os aspectos econômicos também, que a gente avalia o custo-efetividade, impacto orçamentário. Em relação ao organizacional, então a logística, acessibilidade a essas tecnologias, a sustentabilidade também é um aspecto muito importante. E, finalmente, o aspecto do paciente, os aspectos relacionados ao paciente que vai utilizar determinada tecnologia. Então, qual é o impacto social dessa tecnologia? Os aspectos éticos relacionados àquela determinada tecnologia, naquela situação daquele paciente, naquela doença específica. A conveniência, né, como essa tecnologia vai ser aplicada, qual a via de administração, tudo isso influencia na aceitabilidade do paciente também em relação a determinada tecnologia. E por isso é tão importante levar em consideração a perspectiva desse indivíduo. Então, a gente sabe que muitas vezes a avaliação das tecnologias, ela negligencia, né, esses aspectos sociais, esses aspectos éticos, e porque a ATS ela faz uma avaliação muito mais quantitativa, né, em relação à segurança, eficácia clínica, a custo-efetividade. Então, muitas vezes esses aspectos ficam um pouco negligenciados. Então, é importante a gente ter esse alvo, né? Pensar no paciente como nosso alvo, sempre para levar em conta esses fatores. Com a crescente ênfase sobre o engajamento dos pacientes como parceiros de pleno direito nos cuidados, então é necessário determinar meios eficazes para envolvê-los nesse processo. Então, no mundo inteiro a gente vê um aumento de publicações nessa área. Os países têm buscado cada vez mais envolver o paciente na ATS, nos seus estudos, na pesquisa. E, ultimamente, também a gente tem, eu acho que a internet, né, as redes sociais, tudo isso, o Google, né, então tudo isso faz com que as pessoas queiram saber mais, elas buscam mais informação e elas querem fazer parte dessa tomada de decisão e de todo esse processo. As pessoas têm buscado cada vez mais participarem. Porém, a gente tem aqui a nossa famosa pirâmide, né, do nível de evidências. Então, essa pirâmide, muito conhecida, né, ela tem uma confiança e a validade que vai aumentando cada vez que ela se aproxima do topo. E no topo a gente tem as revisões sistemáticas com e sem meta-análise, que são os estudos de maior nível de evidência que a gente considera nas nossas avaliações de tecnologia em saúde. Né? Depois a gente vai descendo esse nível de confiança. Né? Então você tem o ensaio clínico randomizado, controlado, né? Cego. Depois os estudos de coorte, os estudos caso-controle, série de caso, relato de caso e um menor nível de evidência, a opinião de especialista, experimentação animal, pesquisas in vitro. Voltando aqui, então a gente tem uma certa tensão entre essa lógica da medicina, da saúde baseada em evidências e a participação social. Né? Então aqui nesse caso dessa pirâmide, nós temos estudos, a gente busca estudos que a gente pode quantificar os resultados, né? Então a gente tem essa questão do quantitativo muito forte, presente muito forte, você pode medir. E na questão da participação social, do envolvimento, são resultados qualitativos, que são um pouco mais difíceis de medir. Então existe uma certa tensão entre essas lógicas. Mas a gente tem uma justificativa forte para o envolvimento do público e do paciente, né? Então, a participação social ela é base constitutiva da democracia. E a gente percebe que os países que têm uma maior participação social são os países mais que têm uma tradição democrática, né? Muito maior. E no Brasil, a participação social é uma das diretrizes e dos princípios do SUS, segundo a nossa Constituição Federal, segundo as leis, também a Lei Orgânica da Saúde, né, 8080, 8.142. E essa participação, ela propicia maior transparência e legitimidade às tomadas de decisão.
Então, a gente tem justificativas fortes para essa participação. Além disso, pacientes têm direito à voz e complementam a perspectiva médica, né? Então, é um conhecimento tácito que vai complementar tudo o que a gente faz, todas as pesquisas e os estudos que a gente faz. Isso é um complemento, né? Não vai substituir, mas vai complementar. Existe um conceito de construção compartilhada do conhecimento que eu acho muito interessante, que é uma metodologia que considera a experiência cotidiana dos atores envolvidos, segundo esse autor, Vasconcelos. Então, isso é muito interessante, você construir um conhecimento levando em consideração todos os atores que estão envolvidos, né, em relação ao tema. Mas, novamente, frisando que existe um conflito, né, entre a evidência científica e essa evidência prática. No contexto brasileiro, então, na Lei 12.401 de 2011, foi criada a Conitec, né, em 2011, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, e essa lei, além de criar essa comissão, oficializou o envolvimento da sociedade civil no processo de incorporação de tecnologias no SUS. E esse envolvimento se dá com a participação do Conselho Nacional de Saúde como membro da comissão. Então, como a gente bem sabe, 50% desse conselho é formado por usuários do SUS. A consulta pública também, que é uma das, a gente considera como a principal ferramenta de envolvimento na Conitec, que ela é feita para todas as avaliações de todas as tecnologias. E qualquer cidadão pode participar. E essa lei também prevê a realização de audiência pública, mas vai depender da relevância do tema. Então, normalmente, essas consultas públicas, elas são submetidas, ficam no ar durante 20 dias, né? As recomendações ficam no ar esperando receber contribuições de toda a sociedade durante 20 dias, pode levar mais tempo também. Depende do tema. O envolvimento ele é individual ou da comunidade. Então, existem 2 formulários desde 2014. Um é de contribuição técnico-científica, que ele é mais acessado. Quem mais contribui com esse formulário, nesse tipo de formulário, são os profissionais de saúde, o demandante da tecnologia, né, normalmente a indústria farmacêutica, porque a tecnologia mais demandada a Conitec são os medicamentos, e cidadãos em geral também contribuem aqui nesse formulário. E também existe o formulário de opinião e experiência, que é mais popular entre os pacientes, os cuidadores e também os profissionais de saúde. Então, aqui só para mostrar, né, a carinha dos formulários, esse é o de experiência e opinião. Então, o que a gente busca nesse formulário é captar a experiência mesmo daquelas pessoas com aquela determinada tecnologia ou com aquela doença em questão. Então, eu trouxe o formulário aqui para a gente falar, né, e tentar mostrar para as pessoas que não é uma votação. Né? Então, a consulta pública ela não vai ser incorporada a tecnologia que tiver mais contribuições favoráveis à recomendação, concordando ou discordando, né, da recomendação. Então, a gente quer realmente captar o que esse conhecimento tácito das pessoas, dos pacientes, esse conhecimento que só o paciente tem, né, que só o paciente pode trazer para a gente. Então, a gente pede para que as pessoas falem se elas foram favoráveis ou não à incorporação, né, aquela recomendação, mas a gente pede que ela fale também, descreva um pouco da experiência dela com aquela tecnologia, né, que ela diga se ela tem uma experiência como paciente, como cuidador ou como profissional de saúde, para que ela fale para a gente quais são os efeitos positivos, os efeitos negativos com aquela tecnologia, se já teve experiência com outros produtos, quais são os produtos. Então, realmente o que a gente quer aqui é captar o conhecimento, tentar buscar uma evidência prática em relação àquela tecnologia. Esse aqui é o formulário de contribuição técnico-científica,
e ele está mais relacionado com o relatório, né? Então, normalmente os profissionais ou o demandante que conhece muito bem, né, o relatório, o dossiê do processo, então eles normalmente contribuem aqui. Então, eles vão falar se tem alguma contribuição em relação às evidências clínicas, qual que é essa contribuição, em relação à avaliação econômica, que está lá no relatório técnico científico, em relação ao impacto orçamentário, e aí podem sempre anexar documentos, referências bibliográficas. Então é isso. E a gente tem também a consulta pública, também ela abre para os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, no final do processo, quando o protocolo está sendo finalizado, vai para apreciação da comissão, da Conitec, a gente também abre consulta pública para que as pessoas deem a contribuição, as sugestões delas em relação ao protocolo. Então, aqui a gente tem os dados das consultas públicas realizadas entre 2012 e 2017. Então, em 2012, a gente recebeu quase 2.000 contribuições no ano todo. 2012 foi o ano que a Conitec começou as suas atividades. E esse número foi crescendo ao longo dos anos, né? Em 2013, a gente teve um pouco mais de 2.000 contribuições. Em 2014 também. Em 2014, a gente começou a divulgar mais as consultas públicas. A gente criou uma lista de e-mails. A gente começou a divulgar mais no nosso site, então a gente sempre avisava a comunidade de que determinadas consultas públicas estavam abertas e a gente percebeu um salto em 2015 no número de contribuições, que foi para 13.619 contribuições, mas tem também alguns casos particulares aqui nesse ano, que foram alguns temas bastante polêmicos que teve um apelo muito forte da sociedade. Em 2016, foram mais de 5.000 contribuições, e em 2017 quase 9.000 contribuições até abril desse ano. Né? Então, ainda nos primeiros 4 meses, a gente já teve quase 10.000 contribuições. Em 2015, a gente criou um relatório para a sociedade para auxiliar a participação, para subsidiar, né, para qualificar a participação da sociedade, né, nas consultas públicas. Então, o relatório para a sociedade ele é uma versão resumida do relatório técnico-científico e nós buscamos adequar a linguagem, né, resumir então essa informação, adequar a linguagem, adaptar essa linguagem para o público que não tem um conhecimento aprofundado no tema da saúde. E esses relatórios estão sendo traduzidos para inglês e espanhol. Até abril desse ano, temos 53 relatórios publicados, então desde 2015, em 1 ano e meio foram 53 relatórios, e a gente faz para todos os temas de incorporação e exclusão de tecnologias, nós elaboramos um relatório para a sociedade. Em 2016, a gente lançou o guia Entendendo a Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS, como se envolver. Então, ele é um guia sobre como participar do processo de avaliação e de incorporação de tecnologias em saúde e é direcionado a esse público leigo, né, que quer participar das consultas públicas. Então, entre 2012 e 2017, em 5 anos, foram realizadas 211 consultas públicas, tendo recebido mais de 30.000 contribuições. Isso dá uma média de 5.000 contribuições por ano, e mais da metade delas foram provenientes de usuários do SUS. Então, aqui a gente tem o número mostrando que no total foram mais de 30.000, né? Foram muitas contribuições, muito material aqui. E em 2015, a gente começou a realizar também as enquetes para os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, buscando investigar as necessidades e preferências do público e do paciente num estágio um pouco anterior nesse processo da elaboração do protocolo clínico, né? Então, a consulta pública ela é feita no processo mais final e aqui a enquete a gente busca envolver as pessoas, né, captar essas necessidades e preferências já no começo, no escopo
para ajudar a desenhar a pergunta desse protocolo, a pergunta desse documento. Então, desfechos importantes, né? Então, questões que são importantes naquela doença. Então, tem sido uma experiência muito legal. Até agora foram 11 enquetes realizadas, até abril de 2017. E aqui a gente tem recebido informações e sugestões sobre a doença dos pacientes, sobre melhoras, possíveis melhoras, né, no cuidado da saúde, e também apelo por novas tecnologias, também são recebidas como sugestões. E também aspectos que devem ser abordados no documento, né? Em 2014 e 2015, nós tivemos a participação de representantes de pacientes de sociedades organizadas nas plenárias da Conitec. Então, a Conitec se reúne mensalmente para discutir vários temas, diversos temas, e em alguns deles a gente sentiu a necessidade de chamar representantes, né, de pacientes para que eles ajudassem a comissão, os membros do plenário, a tomar uma decisão. Então, esse foi o caso do fingolimod para o tratamento da esclerose múltipla e da budesonida formoterol em aerossol para tratamento da asma. Então, foram experiências muito interessantes, só que ainda é necessário aprimorar esse mecanismo, definindo melhor o método para a participação. Então, aqui é só um resumo, né, para a gente mostrar uma linha do tempo de várias estratégias da Conitec em relação ao tema da participação social. Então, temos 6 anos aí de Conitec, né? Foi criada em 2011. Em 2014 a gente dividiu os formulários, temos 2 formulários desde 2014 para qualificar, né, essa contribuição, essa participação da sociedade. E a gente começou também a divulgar mais as consultas públicas. Em 2015 foi criado o relatório para a sociedade. E em 2015 ainda a gente começou a fazer as enquetes, né, para os protocolos clínicos e também o informativo mensal. A gente envia para a nossa lista de e-mails e as pessoas também podem fazer um cadastro no site da Conitec para que elas possam receber os informativos, as notícias do que está acontecendo na Conitec, quais são as consultas públicas que estão em andamento. Em 2016 foi criado o Twitter e também a gente começou a fazer as videoconferências, né? Essa videoconferência, esse programa, né, Conitec em Evidência, começou em agosto de 2016. No fim de 2016 a gente lançou o guia e o aplicativo da Conitec também, onde as pessoas podem acessar o conteúdo da Conitec no celular, no tablet. Em 2016 também a gente criou a área específica de participação social no site da Conitec. E aí então esses temas todos relacionados à participação e envolvimento estão nessa área específica, nessa seção específica do site. E agora em 2017, agora mês passado, no HTAI, a gente teve uma participação num capítulo desse livro internacional que se chama O Envolvimento do Paciente na Avaliação das Tecnologias em Saúde. Foi organizado pela Karen Face, pelo pessoal que estuda isso há muitos anos, no mundo afora, né? Canadá, Inglaterra, Austrália, são países que têm estudado muito nos últimos anos esse envolvimento e a gente foi convidado para escrever um capítulo falando sobre a experiência do Brasil. Então agora no HTA em junho a gente teve o prazer de lançar esse livro no congresso em Roma. É um livro enorme, tem muito conteúdo, tem experiência de vários países, é muito interessante, foi uma honra para a gente. E aqui só pedir licença para Joyce aqui, para usar Joyce Valentim, para usar um slide dela, que ela apresentou lá no HTAI, que eu achei bastante interessante. Ela apresentou uma visão geral do envolvimento de pacientes na América Latina. Então aqui ela colocou o Brasil e a Colômbia como os países da América Latina que têm um potencial forte, um alto potencial, para o envolvimento dos pacientes, né? Então, aqui no Brasil, os pacientes eles podem requisitar uma avaliação de tecnologias e eles podem participar de alguma maneira. Então, eles participam através da consulta pública. E na Colômbia também.
No México, os pacientes podem participar nas consultas públicas, mas eles ainda não podem requisitar essa tecnologia de saúde, essa avaliação. E na Argentina, ela também considera como um engajamento, um potencial médio, assim como no México, de envolvimento dos pacientes. Então, existem algumas oportunidades, né, relacionadas a essa participação social. Por exemplo, a participação de representantes de pacientes no plenário para todos os temas avaliados. É uma questão delicada, né, porque, como eu falei, a Conitec se reúne todo mês e são vários temas que são avaliados. Então, uma das questões que os estudos trazem também, relacionada a envolver o paciente, a envolver a sociedade, é que quando você tem esse envolvimento, você aumenta o gasto de recursos. Então, por exemplo, aqui os recursos humanos, você precisa de recursos humanos, você precisa de tempo para envolver, né, a sociedade. E a Conitec, a gente tem um prazo também para dar essa resposta nas demandas. Então, você tem 180 dias a Conitec tem 180 dias para responder as demandas recebidas, né, para dar uma recomendação. Então, as estratégias essa é uma estratégia muito interessante, mas que com certeza ela agrega mais tempo, mais recursos humanos. Uma outra oportunidade é oferecer treinamento e suporte para os pacientes por meio da realização de eventos educativos, por exemplo. Então, em setembro desse ano, em São Paulo, nós vamos realizar um evento direcionado aos pacientes para mostrar para as pessoas o que é esse processo de incorporação, o que é a ATS, né? Como elas podem se envolver. Então, vai ser realizado em São Paulo, que é onde tem muitas organizações de pacientes, mas vai ser para organizações do Brasil inteiro. Uma outra oportunidade, né, nesse tema é melhorar a comunicação cada vez mais e também a transparência dos processos, né, de ATS e de incorporação também. Porém, os formuladores de política precisam avaliar cuidadosamente essas estratégias, né? Porque nós temos muitos desafios também, né, nesse tema. Então, identificar qual é o melhor método de participação desses representantes nas plenárias, por exemplo, é um desafio. Análise das contribuições recebidas nas consultas públicas é um outro desafio também. Então, tem alguns temas que recebem mais de 1.000 contribuições, mais de 1.000 sugestões, e essa análise é toda qualitativa. Então, há 1 ou 2 semanas atrás, nós participamos de um evento, de um workshop, foram 2 dias de workshop, para avaliar, para verificar, aprender a usar um software que faz análise de estudos qualitativos, para conhecer uma ferramenta, o Grade Serpol, é uma ferramenta que busca analisar a confiança de estudos qualitativos também. Então, a gente tem buscado aqui dentro da Conitec conhecer as diversas ferramentas para melhorar e aprimorar essa análise das contribuições também. A gente sabe que é um desafio, conversando com representantes de outros países que também envolvem os pacientes, então eles colocam como desafios muito semelhantes aos nossos, né? Então, essa questão de receber contribuições duplicadas, então a gente percebe que existe um lobby, né, em determinadas contribuições, que a gente recebe várias contribuições iguais, idênticas. Então, não é isso que a gente quer, né? A gente quer que sejam contribuições qualificadas, que tragam informações que sejam importantes para aquela análise, para aquela avaliação. E, por fim, a participação, ela é uma aprendizagem política a ser aprimorada, reorientada e, sobretudo, compreendida em seus diversos contextos, tais como o contexto da avaliação das tecnologias em saúde. Então, é um caminho a percorrer, é um caminho longo, que vai sempre ter o que fazer, sempre ter o que inovar, o que melhorar. É um desafio, mas realmente é um desafio que é muito gratificante. Então, a gente percebe muitas coisas que têm sido feitas, né, que foram realizadas, mas é muito gratificante, assim, perceber que faz a diferença, com certeza. Qualifica, dá mais transparência ao processo
E é isso. A gente aguarda as sugestões de vocês, as perguntas. Obrigada, Aline. Ótima sua apresentação, trazendo sempre dados mais recentes, novidades, né? Como ela falou, a participação da Conitec no HTA em Roma, né? Trazendo a experiência brasileira, falando sobre o evento que a gente está organizando para a participação dos pacientes. E enquanto ela estava apresentando aqui, a gente estava recebendo bastante pergunta aqui no canal, também pelo Twitter. E eu vou fazer algumas aqui para a linha, se a gente abrir, pode ser, primeiro a gente faz aqui a da Alice, daqui a pouco a gente abre para os participantes da vídeo, tudo bem? A dúvida, tiveram várias dúvidas nesse sentido, de até que ponto as contribuições feitas pelos pacientes ou por especialistas podem influenciar a decisão de incorporação ou atualização de um PCDT na Conitec, e se há algum caso em que a decisão foi revertida por participação social. E também como é o peso da contribuição dos pacientes no caso de incorporações e de protocolos em situações particulares, como no caso de doenças raras, de temas, né, mais sensíveis, né, em relação à metodologia de custo-efetividade, por exemplo. Pode falar um pouquinho, Aline? Quem fez a pergunta? Foi a Juliana Martins. Então, em relação a essa questão de já ter revertido alguns temas, sim, algumas vezes a gente teve uma reversão, né? A gente teve uma recomendação inicial e após a consulta pública mudou a recomendação. Então, um dos casos foi as insulinas, né? A gente teve uma recomendação inicial de não incorporação, depois da consulta pública a gente analisou todas as contribuições, teve um apelo muito grande da sociedade e é um tema bastante polêmico já. E agora em relação aos protocolos clínicos, é a mesma questão. Sim, alguns temas já tiveram, sim, mudanças, e eu acho que ela perguntou também alguma coisa das doenças raras, né? Isso. Então, muitas vezes as pessoas perguntam qual que é o peso, né, qual é o peso, como que a gente avalia essas contribuições. Então, assim, não existe um peso, né? Não existe um peso, uma contribuição é mais importante que a outra. Por exemplo, o formulário técnico-científico não é mais importante, o que vem lá dentro não é mais importante que o que vem dentro do formulário de opinião e experiência. Então, não existe peso, é realmente uma avaliação, uma análise qualitativa que a gente verifica e bate também com a evidência, né? Verifica se está de acordo com a evidência. Muitas vezes é uma evidência nova também, né? Um desfecho, alguma coisa que os estudos não têm medido. Então, são coisas que a gente capta para melhorar essa discussão no plenário, a discussão dentro da Secretaria Executiva também. Como ela falou, a contribuição do paciente ele ajuda a ver aspectos, né, que não é que são decisivos para a mudança, a gente não pode colocar assim, mas ela ajuda a observar aspectos que talvez não foram vistos, outros desfechos que não foram levantados na primeira vista da evidência. Tanto é que geralmente é após a consulta pública que a gente tem essa oportunidade de reavaliar, né? Porque a gente, através da contribuição, a gente consegue buscar a evidência que suporte aquelas contribuições e trazer novos olhares, né, para a tomada de decisão. Exatamente. Até para buscar evidência na literatura cinzenta também, né? Muitas vezes o técnico que está analisando, ele vai buscar em fóruns, em blogs ou em publicações de congressos. Então, às vezes, tem uma informação ali que pode estar em outros estudos. Então, é importante. Também foi perguntado pela Juliana também se a participação de representantes no plenário da Conitec tende a ser fortalecido ou se foram participações pontuais e se há alguma agenda da Conitec para que a plenária seja cada vez mais aberta a pacientes. Acho que a Aline já falou um pouco sobre isso, né? A gente tem essa dificuldade porque a gente tem uma limitação de espaço no plenário, então não pode vir
todo mundo que gostaria de participar da reunião não tem como, né? Tem uma limitação de espaço, etc. Mas essa questão da participação ao vivo, né, das pessoas, realmente é uma coisa que a gente tem pensado, e talvez não necessariamente na plenária, né? Talvez em outros momentos, fazer grupos focais. Então é uma coisa que a gente tem pensado, tem estudado. Então existem estudos em andamento, né, para verificar quais são as melhores estratégias. Então, buscando aprender com outros países. Então, é o tema do meu doutorado. Tem 2 revisões temáticas também em andamento no projeto nosso, em conjunto com a Fiocruz. Então, eu acho que em breve, em 1 ano, no máximo, a gente vai ter muitas respostas. Em 1 ano, 2, a gente vai ter muitas respostas que vão ajudar a aprimorar muito, muito, muito esse processo. Então, é um processo que a gente está melhorando aos poucos, mas com certeza daqui a 1 ano, 2, vai ter muito mais informação realmente mais científica mesmo, né, por estudos, para que a gente possa melhorar esse processo, qualificar cada vez mais. Foi perguntado também pelo Twitter, a Débora Ligieri, se existe alguma possibilidade de participação dos usuários do SUS de forma deliberativa sobre as decisões de incorporação. É importante também a gente lembrar que temos no plenário da Conitec representantes do Conselho Nacional de Saúde, né, que representa os usuários. Nessa questão de deliberação, é o Conselho Nacional de Saúde, né, que é o representante na plenária que tenha essa voz, e que a gente tem que buscar fortalecer também essa representação do Conselho Nacional de Saúde no plenário. Mas até o momento a gente é mais uma questão de consultivo, né, essa participação nessas reuniões, essas representações que já tivemos. Ela pergunta também se existe algum projeto de ampliação da participação da sociedade nas decisões de incorporação para além das consultas públicas. A gente tem outros mecanismos, né, Aline, que você falou, a enquete, temos essa possibilidade também de ter encontros com os pacientes antes da submissão. Pode falar mais um pouco para ela? A gente, antes da submissão, a gente tem, ultimamente, nos últimos anos, a gente tem sido visitado, né, pelos demandantes também, para saber como submeter melhor, como fazer um processo mais adequado, né, aos requisitos da Conitec. Essas enquetes, por exemplo, é protocolo clínico, né, protocolo clínico de diretriz terapêutica, mas é um processo bem mais inicial, né, então é uma oportunidade também. E essa questão da representação, de ter um encontro para todos os temas, é uma coisa que tem sido muito pensada. Realmente em breve a gente deve ter respostas aí que vai fortalecer isso. A última pergunta aqui é sobre o evento que você falou de setembro para os pacientes. Se vai ser um evento aberto, se vai ser necessário convite. A Juliana está super curiosa com o tema, mandou várias perguntas, pediu desculpa, não precisa se desculpar, Juliana. Que qualquer coisa também a gente pode conversar depois por e-mail, você pode me mandar e-mail também. Mas a gente vai enviar os convites para organizações, então é sabido que é muito mais prático e é muito melhor você trabalhar com organizações, né, de pacientes. Então por isso a gente vai enviar os convites para verificar quais são as organizações que têm interesse, e a gente vai divulgar também no nosso site da nossa sessão para verificar, para captar pessoas que queiram, mas são pessoas provenientes de organização de pacientes, representantes de pacientes. Mas caso você tenha interesse ou represente alguma organização, também pode escrever para a gente, né, e demonstrar esse interesse, porque a ideia é que a gente consiga captar o maior número de pessoas que gostam desse tema, que se envolvem, que acompanham as reuniões da Conitec, justamente para coletar o que a gente pode melhorar, como o processo pode ser mais participativo, né? Agora eu abro para a videoconferência. Doutora Evelinda, pessoal da UFMG.
Então, primeiro, parabéns, querida, muito bonitinho tua apresentação, foi bacana, eu acho que bem compreensiva. Fica 2 perguntas agora. Uma, o livro está disponível na internet? O livro... Da Conitec? Então, o livro? O guia sim. O nosso guia de como se envolver. Acho até que a gente enviou para você. O livro que você falou do Agatai agora. Sim, o livro que foi lançado agora está disponível na Amazon para compra. Tá. Então, seria bom você deixar um link com uma publicidade para a gente ter os referenciais, tá? Segunda coisa, com respeito às organizações de pacientes, nós temos inúmeros papers justamente documentando o peso da influência da indústria nestas organizações de pacientes, não é? E a nossa dificuldade com as políticas de conflito de interesse. Então, a pergunta que fica é como que a gente vai tirar, claro, tudo isso, né? Entender o que é realmente a vivência do paciente versus a influência de outrem nesse meio. Não é? Como que a gente pode aproximar esses grupos de maneira a fazer uma abordagem educativa e tentar, pelo menos, fazer tanta atenção quanto a indústria para que haja um contrapeso dessa influência. Não é? Eu acho que, por exemplo, no Canadá, e eu participei algumas vezes, é muito diferente a organização dos pacientes, porque é realmente quem tem ou quem vivencia como cuidador, e é uma liga para aumentar, digamos assim, a troca de experiências e tudo isso, mas não tem abertura para a indústria. E na Suécia também. Em compensação, nos Estados Unidos está cheio de indústria fazendo lobby diretamente com o paciente, fazendo inclusive propaganda, que aqui é proibida, mas que estão fazendo na internet. No Todos Juntos contra o Câncer, ano passado, tinha uma mesa de advogado na porta da sala onde a gente deu a aula, e eles estavam oferecendo vendas de quaisquer remédios que estivessem sendo pedidos pelos pacientes, independente se tivesse registro na Anvisa ou não. Então, assim, a gente sabe que existem esses interesses. Como que a gente vai fazer para fazer a educação dessas organizações de modo a balançar essas tensões? Qual é a sugestão? Essa é uma questão muito delicada, muito levantada, onde a gente vai. Então, no Agatai as pessoas falaram, eu conversei com um representante do Canadá, que ele falou que também, mesmo assim, mesmo com toda essa proteção, né, dos grupos de pacientes lá, eles também têm essa questão do lobby, né, essa influência, né, da indústria. Então, uma coisa que eu sempre falo a gente tem que buscar se aproximar, né, mais do paciente. Então, enquanto gestores, enquanto Ministério da Saúde, a gente tem que buscar essa aproximação. Se a gente não se aproximar, quem vai se aproximar é a indústria, e sem problema, não há problema. Eu acho que a gente tem que discutir, tem que buscar trazer para perto todos os atores, né? Então, mas se o Ministério não se aproximar, se as pessoas não sentirem confiança no Ministério da Saúde, elas não, né, vão seguir outros pensamentos, outras ideologias e tal. Então, uma das estratégias que a gente vai estar buscando, né, é educação popular, é fazer um evento, chamar as pessoas, as organizações de pacientes e mostrar o que a gente faz. Então, o que a gente faz não é incorporar o mais barato, né? O que a gente faz não é só economizar custos, não é isso, não é... A questão não é só o dinheiro. Então, são várias outras questões que são pensadas no processo de incorporação, né? E a gente precisa da participação delas e realmente, o que elas realmente precisam, o que elas realmente pensam.
Então, eu acho que é essa aproximação que a gente tem buscado que é um caminho, mas existem outras questões também. Por exemplo, no formulário de consulta pública, a gente está pensando em fazer algumas alterações e uma delas é um formulário, alguma coisa que capte, que tenha uma declaração de conflito de interesse, alguma coisa assim. Então, a gente tem pensado nisso também. Inclusive, foi um ponto levantado há 2 semanas nesse evento que a gente estava verificando a avaliação, né, de confiança dos estudos qualitativos. E foi levantado essa questão do conflito de interesse. Só mais um ponto. A grande mídia, por exemplo, no Canadá, ela tem acesso a todas essas reuniões e também ela divulga de maneira intensa esses debates e isso educa o povo. E infelizmente a gente não tem o Ministério presente na grande mídia. A gente só tem o Ministério nas falhas do SUS. A gente só tem que o SUS não funcionou, que o SUS não isso, não aquilo, mas as coisas que funcionam e esses debates instrutivos, eles não estão na grande mídia. A Conitec tem capacidade de fazer um lastro de educação popular a partir da grande mídia? É uma coisa que a gente busca, né? A gente pensa, a gente se reuniu há um tempo atrás com a Ascom, aqui com a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde. Então, a gente tem buscado conversar e pensar estratégias e a gente tem respondido bastante à Ascom também, né? Quando chega notícias e eles pedem auxílio nosso também. E tem um projeto com a UFMG, inclusive, que ele chama Media Doctor, e ele faz um rastreamento, o objetivo é fazer um rastreamento das notícias, das novas tecnologias e avaliar a qualidade dessas notícias. E o objetivo não é criticar o jornalista que escreveu aquela tecnologia, que escreveu aquela matéria, é ensinar os jornalistas, mostrar para eles que alguns pontos precisam ser colocados, que precisa ser mais transparente, que precisa mostrar a origem desses estudos. Então, foi realizado ali em BH, foi realizado há um tempo atrás, acho que em mês 2. A gente fez uma reunião, né, com os jornalistas dos principais veículos que vão ser avaliados e foi muito interessante porque foi um dia mostrando para esses jornalistas qual o impacto de uma notícia que às vezes não tem um fundamento, qual o impacto que pode provocar. Então, você tem um impacto na judicialização da saúde, você tem impacto no uso de tecnologias que não tem registro, né, um impacto na vida, na saúde dessas pessoas, né. Então, eu acho que é isso, de novo, buscar essa aproximação entre os diversos atores, né. Então, a gente às vezes foca muito em determinados atores e esquece de outros. Então é isso, é buscar lembrar de todos os atores que estão envolvidos e se aproximar cada vez mais deles, aprender com eles e para que eles aprendam conosco também. Aí, a gente tem mais uma perguntinha aqui no Twitter, também da Débora Ligieri, perguntando se os blogueiros da saúde poderão participar do evento. A Débora é uma pessoa super envolvida, super ativa, está sempre lá no nosso Twitter. E eu realmente admiro muito essas pessoas que elas buscam, né, informar, milita, né, na causa, dissemina as informações, então ela está sempre ali no nosso Twitter, disseminando as informações com consulta pública e tal. E eu peço realmente que as pessoas busquem participar mais e saber mais, se envolver mais, né, em relação à saúde delas, porque realmente faz diferença, né? E a pergunta dela foi a participação do evento. O evento. Olha, então a gente pra gente, né? escreve pra gente, com certeza, porque a gente está fazendo captação de contatos de organizações de pacientes, né? Mas os blogueiros da saúde, muitas vezes eles são organizações também, né, que estão buscando ali participar, se envolver, disseminando informações. E muitas vezes são pacientes, inclusive, né, e
fazem eventos maravilhosos que buscam disseminar realmente essas informações. Então, eu acho que escreve pra gente, Débora, e a gente vai avaliar. A gente tem um número limitado de participantes, né, mas a gente vai avaliar isso tudo. Mais alguma coisa? O pessoal da UFMG quer falar alguma coisa? Foi um tema bastante debatido aqui, as perguntas, né? Sempre queremos saber como a Conitec pode ampliar essa participação. O que a gente pode dizer é que esse é um tema que a gente prioriza, né, nos nossos planejamentos, nosso planejamento estratégico. É muito importante para a Conitec cada opinião que a gente recebe, seja uma crítica, seja uma dúvida. Às vezes, quando no próprio site da Conitec que alguém escreve, tem um erro aqui, um link não está abrindo, a gente fica feliz porque sabe que aquele material está sendo utilizado, está sendo divulgado, está chegando até essas pessoas. Então, esse é um tema que a gente tem muito prazer em falar e a gente quer mesmo contar com a participação do público. Então, seja profissional de saúde, paciente, cuidador, a gente tem esse canal de e-mail aberto, tem a nossa videoconferência. Então, quem tiver dúvidas sobre o processo, quem quiser conhecer melhor sobre a participação na reunião, como a Aline falou, por questões logísticas, muitas vezes a gente não pode atender, mas em um ou outro caso, contextualizando, colocando a importância daquela participação, tudo isso é avaliado dentro do nosso departamento. Então, quero agradecer a presença da Aline, que está sempre aqui conosco, mas hoje trouxe esse tema tão especial. E já convidar vocês para a próxima videoconferência, que vai ser dia 31 de julho, sobre utilidade dos testes diagnósticos para decisões em saúde. E vai ser apresentado pela doutora Fabiana Floriano, que também é aqui do nosso departamento. Então, dia 31, a gente vai dar esse intervalo aí de 3 semanas, porque julho é um mês, né? As pessoas estão de férias. Então, mas no finalzinho de julho a gente volta com esse tema que nunca foi apresentado aqui, que é sobre testes diagnósticos, bem interessante. Então, a gente espera vocês, agradece a presença do pessoal da videoconferência e de quem está também conectado aí pelo vídeo streaming, e até a próxima. Obrigada. E quem a gente ainda não respondeu, a gente vai responder por e-mail aqui, que começou a chegar algumas perguntas ainda. Isso, a gente responde aqui por e-mail. E participem. Sigam a gente no Twitter, participem, gente. E nosso aplicativo também, né? Agora as notícias da Conitec estão todas à mão. Baixa um aplicativo que sempre que sai consulta pública, decisão da Conitec, você vai receber um alertazinho lá avisando. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, tchau. Tchau.